Fala pessoal, aqui é Jorge Joestar, o Otaking, e hoje eu vou falar de homúnculos. Homúnculos conta a história de Susumu Nakoshi, que é um sem-teto de terno. Sim, eu sei que é esquisito. O Japão sofre de um grande problema de emprego e desemprego, aonde sim, é normal ter pessoas morando na rua com terno e gravata. Mas por quê? O Japão provavelmente é um dos piores países para você trabalhar no mundo. Eu vou dar exemplo, por exemplo, meu. Eu sou contador e tenho 32 anos. Eu não vou arrumar emprego no Japão. Foda-se. Não importa se eu tenho experiência, não importa se eu sou bom funcionário, o que importa é, eu tô velho. Mas 32 anos não é velho. Pro Japão é. Foda-se, vai morar na rua. Fora que o Japão tem também uma tradição que eu acho muito ruim. Você normalmente faz 2 horas extras de graça. Eu, se tô fazendo 10 minutos, eu já tô maluco, quero porrar todo mundo, quero meu dinheiro. Então, se você tem mais de 30 anos, foi demitido, a empresa fechou, você está com um grande problema. Você vai ter que trabalhar em obra, você vai ter que ser taxista, você vai ter que arrumar um trabalho bem abaixo da sua especialização, ou então vai ficar por aí andando dia e noite procurando emprego e não vai conseguir. Basicamente o que acontece é, a pessoa perde emprego, é expulsa de casa, ou não consegue manter o aluguel, porque o custo de vida do Japão é muito caro. Então o que a pessoa faz? Ela pega a sua melhor roupa e vai naqueles net café, tipo uma lan house aqui no Brasil. Esses net café é como se fosse uma lan house 24 horas, onde você paga um valor pequeno para você passar lá a noite toda mexendo no computador, e você pode pagar 100 ienes, que é tipo menos de R$1, para você tomar banho. Então o que acontece com esse pessoal recém sem teto? Eles pegam suas economias, dormem nesse lugar, tomam um banho lá e o resto do dia eles passam procurando emprego. Só que você não consegue emprego, porque como eu disse, você está velho, você perdeu emprego. No Japão existe um período de experiência que é de 2 anos, tá? É 2 anos, não é igual aqui no Brasil, que antigamente, antes do Temer, era só 3 meses. E cara, se tu não passou no período de experiência do seu primeiro emprego, já era. Acabou pra você. Acabou. Pra vocês acharem que eu não tô brincando, tem 2 outros mangás que saíram aqui no Brasil que relatam isso. A parte dos net café e dos sem-tetos, você consegue ver bem no mangá chamado Prophecy. E no caso da experiência, tem no mangá Bitum. Contextualizando isso, o Nakoshi, ele é um sem-teto que mora dentro de um carro bem pequeno, entre um parque e um hotel de luxo. Para quem não sabe, é proibido no Japão você morar em parques. Mas é normal que moradores de rua vão para lá, porque tem água, é sociável, ar fresco, animais. Não é tão difícil assim você arrumar uma barraca para você montar lá, mas vai ter uma hora que a prefeitura vai te expulsar de lá. E Jorge, o Japão não dá nenhuma ajuda para esse pessoal? Sim, o Japão dá uma ajuda para esse pessoal, só que ninguém pega. No Japão existe tipo um auxílio emergencial para esse tipo de caso, que você vai receber uma ajuda financeira e uma ajuda de saúde do governo. Só que o japonês não quer pegar. Saca aquele lance do harakiri, do samurai, do seppuku? Então, a honra do japonês impede que ele peça ajuda do próprio governo. Ele prefere morrer do que pedir ajuda do governo. Do que, meu Deus, eu estou tirando dinheiro dos jovens. Não, eu prefiro aqui me fuder comendo lixo, pegando doença, mas eu não quero pegar dinheiro do governo. Eu prefiro que o meu político roube. É uma ideia muito idiota do japonês, muito idiota mesmo, mas não tem o que a gente fazer. É cultural deles. Aqui a gente, pegava na hora. Foda-se. Mas não, pra eles é melhor viver no relento do que pedir ajuda. É a maldita honra dos samurais que a gente tanto romantiza.
Logo no primeiro capítulo é apresentado pra gente que o Nakoshi é um mitomaníaco, que é uma pessoa que mente sem parar, que mente e não sabe por quê. Muitas vezes ele acredita na própria mentira, muitas vezes ele esquece da realidade por conta da mentira que ele vive contando. Eu já convivi com um mitomaníaco e, cara, é insuportável. Logo nesse primeiro capítulo também, o autor dá uma dica pra gente. Toda vez que o Nakoshi mente, ele sorri. Ele faz isso aqui. Então, é um recurso narrativo, é um recurso de quadrinização muito bom, porque você fica atento. Você, opa, eu tenho que prestar atenção em cada quadro que ele for falar, porque se ele tiver com esse sorrisinho, ele está mentindo. Porque ele mente tanto que você fica confuso. Será que ele está falando a verdade? Será que ele não está? Então eu tenho que prestar atenção na quadrinização. Eu tenho que prestar atenção nessa narrativa. Porque se ele estiver assim, ele está mentindo. O que te força a prestar atenção quando está lendo. Você não lê na inércia ali, igual você lê um Dragon Ball, um Cavaleiros do Zodíaco. Você tem que prestar atenção, tem que prestar. E o autor sabe disso. Tanto que ele te coloca em primeira pessoa uma porrada de vezes. Quase toda hora você está vendo os quadros pela ótica do Nakoshi. Então você meio que entra na cabeça dele. Então a gente é apresentado primeiro aquele mundo que é dos sem-tetos, que é do parque, é muita irmandade, é todo mundo bebendo, é todo mundo rindo, mas tá na cara que tá todo mundo triste, que tá todo mundo ferrado, que... Porra, ninguém quer aquela vida, cara, tu sabe disso. E também é te apresentado que a única coisa que importa pro protagonista é o seu carro, que é um carro pequeno, que é onde que ele dorme, que é onde que ele vive. E também é o carro que tem ligação com o passado dele, mas não o passado de quando ele era um funcionário de terno e gravata. É um passado anterior a esse. Então, já que a gente já tem esse conceito, Nakoshi só se importa com o carro. Nakoshi mora e não mora ali com os sem-tetos, porque ele não mora na barraca do parque. Ele mora dormindo dentro do carro, que não é ilegal. No máximo, o carro vai estar mal estacionado e por aí vai ser rebocado, vai receber uma multa. Então o recurso narrativo mais fácil, né, é ele perder o que mais importa, que é o carro, para ele topar a proposta do Ito Manabu, que é o nosso personagem coadjuvante. O Ito Manabu, ele é um cirurgião, tá? Ele é um médico. Eu não sei especificamente do que ele é médico. O pai dele tem um grande hospital de neurocirurgia, mas o Ito parece dominar tantos outros campos da medicina, inclusive psicologia. Na verdade, a primeira vez que eu li esse mangá, eu achava que ele era psicólogo, de tão bom que ele é de analisar as pessoas. O Ito, então, oferece a Nakoshi uma trepanação, que é uma cirurgia que você fura o crânio para, supostamente, você ganhar poderes mágicos, sexto sentido, premonição, vidência. Isso é comum em alguns países, como a Índia. Nakoshi, querendo recuperar ali o seu carro, ter um dinheiro para viver a mais naquele tipo de vida, ele aceita. E o que acontece? De fato, ele ganha um sexto sentido. Ele, ao tapar o seu lado esquerdo do corpo, mais precisamente o seu olho, ele começa a enxergar homúnculos nas pessoas. Homúnculos nesse mangá é diferente do que você deve ter pensado a princípio de Fullmetal Alchemist. Homúnculos é uma representação caricata do seu coração, do seu eu interior. Então que o Nakoshi enxergue isso em todas essas pessoas. É mostrado rápido que ele só consegue enxergar em quem ele vê alguma representação de si mesmo. E não quer dizer que ele vai entender todas, tá? Nem você. Ele vai botar a mão na cara, vai ver ali um avestruz e o que é isso? Não sei. Descoberto isso, junto à pesquisa do Ito de entender mais o ser humano, efeito placebo, medicina alternativa, eles começam a fazer vários testes em lugar para ver se vê fantasma, vai em restaurante, tenta entender as pessoas, observa as pessoas por aí, até que a gente tem o primeiro combate. Por que, entre aspas, combate? É meio que uma batalha psicológica, em que o Nakoshi vai analisando a pessoa, vai verificando
como essa caricatura do próprio coração dela, como ela se relaciona com o mundo, vai desconstruindo ela aos poucos, melhorando a pessoa, o que ela é por dentro, fazendo ela se entender melhor. O primeiro caso é esse aqui, do mafioso robô. Pra falar a verdade, eu não gosto dele. É bastante óbvio o que é. Tá claro que é uma criança machucada se protegendo numa redoma de ferro, que nesse caso é um mecha. Mas eu entendo porque é assim. É pra te apresentar esse conceito, é pra te mostrar que o protagonista pode fazer isso. Então acaba sendo uma interação muito fácil. Ele vai falando as coisas pro mafioso, que é um yakuza que gosta de cortar o dedinho das pessoas. E o yakuza ele só vai reagindo, até que no final ele chora e ele quer sair da máfia. Ele corta o dedo e ótimo, é isso aí. Problema resolvido. O segundo caso é o meu favorito, que é a Garota de Areia. Nesse caso, o Ito leva o Nakoshi nessas lojas que vende calcinha de estudante, tá ligado? E que não vende também só calcinha. Você pode ver as meninas fazendo alguma pose que você queira num valor tal. Não é ilegal, mas também não é uma coisa legal. De todas essas garotas, só uma tem relação com o Ito, ou seja, só uma tem homúnculos, que é a 1775. Eu esqueci o nome dela, porque chamam ela assim o tempo todo. A princípio, não é o Nakoshi que interage com ela, é o Ito. Ele observa ela, ele interage com ela, e logo vê que ela é uma rebelde sem causa, que ela provavelmente é uma garota que foi criada num ambiente conservador, muito certinho, sabe? Um ambiente praticamente pronto, um ambiente literalmente de livros de conduta. Então o que ela faz? Ela também usa livros de conduta, que é do consciente popular de rebeldia, que no Japão são vender calcinha, meio que se prostituir e roubar coisas em loja de conveniência. Aqui no Brasil não seria muito diferente, seria a menina roubando coisa da loja americana e se namorando bad boy. Só que o que tem de interessante realmente nesse caso da menina de areia é porque, enquanto que ela tá com o Ito, ela também é igual o Yakuza, ela só vai reagindo. Ele vai falando, ela até que chega um ponto que ela é um personagem inteligente, ela é uma pessoa viva. Ela também sabe analisar as pessoas, ela também sabe analisar o Ito. Então ela começa a jogar um monte de coisa na cara dele. Um monte de verdade, um monte de observação que ela fez e um monte de observação que você não percebeu. Ou seja, ela ganha a batalha com o Ito. Então, já que o coadjuvante perdeu, é a vez do protagonista, que leva ela de carro para casa porque tá tarde, vai conversando um pouco com ela, deixa ela lá, vai embora, e você percebe que realmente o ambiente dela é completamente controlador. Basicamente a mãe dela não deixa falar, o pai dela é aquele cara que olha pra baixo, come e só te joga o esporro. Ele só sabe vomitar autoritariedade. O importante pra essa família é vizinho não falar mal dos filhos. É os vizinhos não falar mal de ninguém. É passar desapercebido, é passar como se fosse uma família perfeita. O Nakoshi então encontra o celular da menina no carro, vai de encontro com ela, eles conversam novamente. Ele sabe que uma das válvulas de escape da menina é se cortar. No caso, ela corta o calcanhar e bebe um pouco do sangue. Mas o Nakoshi também tem uma válvula de escape, uma bem mais esquisita. Ele bebe a própria porra. Isso vai parecer esquisito, mas isso é uma das vantagens do mangá. Porque um mangá, ele mostra pra você coisas que você não quer ver. Você não quer ver o cara se masturbando e bebendo o próprio sêmen. Você não quer ver a menina cortando o pé e bebendo o próprio sangue. É nojento. Principalmente do cara, porque fica grudado na barba para fazer. Então ele volta na casa da menina para devolver o celular. Só que a menina ela tem como desejo, como pensamento, que se ela perder a virgindade, o mundo dela vai se abrir. Que vamos convenhar, é uma coisa comum do adolescente. O adolescente acha que depois de transar ele vai ser outra pessoa, que ele vai ser adulto. E a verdade é que não vai mudar nada, cara. No máximo, aí tu vai ter filho e vai ter problema. E a 1775, na parte que ela interage com o Ito, ela provoca ele o tempo todo, o tempo todo. Ah, vamos para um motel. Ah, karaokê. Ah, não me importo de perder a minha primeira vez para um desconhecido. Só que você tá ligado que ela tá com medo, ela tá jogando, ela tá provocando. Ela tá naquele jogo de sedução ali, provocando,
para ver até que limite o homem vai. Se você é homem, você já passou por isso. Se você é mulher, talvez você já tenha feito isso. Não quer dizer que ela realmente queria transar. Não quer dizer que realmente ela estava usando esse tipo de provocação para sofrer uma violência e assim ter uma desculpa para si mesma de que perdeu a virgindade para um desconhecido e não tem problema, e a próxima vez que seja com alguém que ela gosta. Talvez sim, talvez se ela só quisesse transar e estivesse provocando. Talvez não. Talvez fosse só um jogo, é comum, quem não gosta de flertar? E aí que acontece outra cena muito desconfortável do mangá. O protagonista estupra a estudante. Não importa como você veja, ela pode ter provocado, ela pode de fato ter querido ter aquela relação com ele. A primeira, você até pode entender assim. A segunda não, cara. A segunda realmente ali teve um abuso sexual. Não tem como negar, cara. Não tem como. Só se tu for um retardado. E eu não tô dizendo que o mangá é bom porque ele mostra um estupro. Olha, foi um estupro legal. Não. O bom é porque ele mostra uma coisa que você não quer ver. Não é um mangá feliz, não é um mangá que, nossa, vou sair daqui limpo, vou sair daqui feliz, vou sair daqui rindo. Não, acontece coisa fodida mesmo. É vida real. Não que a vida real você veja homúnculos, mas é vida real que acontece coisas legais e coisas ruins. E geralmente acontece coisas ruins. E é isso que acontece. Bem ou mal, essa violência que ela sofreu, provavelmente, vou comentar isso depois, quebrou essa corrente que ela tinha da mãe. Você vê que a mãe também tem homúnculos, e a mãe dela tem tipo garras, tipo do Dr. Octopus, que molda a menina de areia da forma que ela quer. E você vê que essas garras são quebradas. Então a mãe não tem mais controle da filha. A filha agora tem liberdade. Mas a que preço, né? Ela foi estuprada, cara. Porra! O próximo caso não é uma interação do protagonista com outra pessoa. É um caso em que ele lembra como ele era, como ele foi, e é meio que um flashback. Você vê que o Nakoshi, na verdade, era um cara esquisito, ele era um cara feio, ele era um cara solitário, e ele era um cara que estudou muito, e que resolveu fazer cirurgia plástica, e que resolveu comprar um carro, e que resolveu pegar muita mulher, e que resolveu descontar todas as suas frustrações sexuais e de alta confiança na sociedade, nas mulheres. Por isso que agora você começa a ver ele como um cara escroto. Já não bastava o estupro que ele fez com a colegial, você começa a ver que ele é um narcisista, egoísta pra caralho. Então meio que quebra aquela coisa que você tinha no começo dele interagindo com os mendigos, dele levando bebida, dele contando mentira, dele interagindo com o Ito. Você começa, porra, cara, esse protagonista ele é muito legal, né? Porra. E nisso já vai pro outro caso, que é uma batalha contra o Ito. E infelizmente essa parte piorzinha do mangá. Porque, sabe, o Ito, ele é o coadjuvante. Ele é um personagem muito interessante. Mas todo esse arco do homúnculo dele é meio chato, é meio parado. Na verdade é muito longo. Tem uma discussão boa, sabe? O Ito, como ele vive na sombra do pai, como o pai dele é uma pessoa muito importante, ele meio que é preso nessa coisa do pai dele. Mas ele também tem um caso muito ligado com a beleza dele. Ele gosta muito de se maquiar, ele gosta muito de se enfeitar, ele usa cílio postiço, ele usa costeleta postiça, eu nunca vi isso. Ele usa unha postiça, ele tá sempre com um visual roqueiro. E o que na verdade, que ele é um médico, que ele é um cirurgião, ele deveria usar aquele visual mais quadrado, aquele cabelinho de cuia, aquela roupa mais simples, não ter tatuagens, que de fato ele não tem, quando aparece é tudo de rena. Mas o que também mostra é que o Ito, ele provavelmente tem um transtorno, tá? Vou botar aqui entre aspas, porque eu não considero isso um transtorno, de transexualidade. Provavelmente, o mangá não dá a resposta total disso, ele talvez seja uma mulher trans. Não foi assim que eu entendi. Eu sei que no mangá ele aparece como uma mulher, mas o que eu entendi, tá?
o que eu entendi, porque o mangá ele dá essa brecha para você ter várias interpretações de várias coisas, é que na verdade ou ele é crossdresser, tá? Que é um homem que gosta de se fantasiar como mulher, ou então ele seja drag queen, que é uma outra personalidade que você cria, que você atua, que você canta, que você dança, que você interpreta. É de fato uma outra personagem. Apesar que quando ele está feminino, quando ele está com peruca, quando ele está travestido, ele não tem meio que essa outra personalidade. Ele só é mais sincero consigo mesmo. Que é uma outra coisa que você tem que notar no mangá. Não só o sorriso do Nakoshi. Todos os personagens têm os trejeitos que você consegue perceber quando eles estão mentindo, quando eles estão pensando. E uma coisa que o Ito sempre fazia era isso. E nesse arco dele ele para de fazer isso. Ele para de estalar o dedo, ele para de mexer no piercing do nariz. Ele simplesmente para. Parece que ele está sendo mais verdadeiro. Que aquela maquiagem toda que ele usava agora não existe. Agora só existe ele mesmo, que é vestido de mulher. A interpretação que eu tive é que o Ito não é nem drag, nem trans. Que ele é crossdresser. Mas, novamente, o mangá não te dá essa resposta. Na verdade, o mangá sequer diz que ele é gay. Você vê que ele se interessa por mulheres. Ele já teve relações sexuais com outras mulheres. Ele dá em cima da 1775. Ele tem várias amigas. Ele tem vários contatinhos. Ele não consegue ejacular durante uma relação sexual. Mas isso não precisa ter necessariamente a ver com a sexualidade dele. Isso pode ter a ver com outros casos. Pode ser algo físico mesmo. Pode ser algo psicológico. Isso não necessariamente tem a ver com a sexualidade dele. Ele pode não conseguir gozar por outros motivos. Pode ser até um motivo físico, pode ser um outro motivo psicológico. E outra, ele ser trans, ou ele ser drag, ou ele ser crossdresser, não faz dele gay. Pode ser que ele seja bi. Mas existem mulheres trans lésbicas. Eu sei que isso dá um bug no cérebro, mas isso existe. Mas bem, todo esse caso é bem arrastado, é até meio entediante. Tem passagens ótimas, tá? Não é o tempo todo chato. Ele diverge um pouco com metade entediante, metade interessante. Para mim, a parte mais interessante está no volume 10. Esse aqui. Que é onde você tem 23 páginas totalmente sem balões, em que conta a história da infância do Ito. E, cara, é muito bom. É um show de narrativa. É um show de quadrinização. Uma das poucas vezes que eu vi tantas páginas de narrativa num mangá que tem narrativa foi nos últimos capítulos de Slamdunk, em que os minutos finais da partida é totalmente silêncio e você entende tudo o que acontece com um peso muito maior do que se tivesse balões. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, deixa seu like, se inscreva, compartilha, comente. Se você não gostou, dá dislike, compartilha em grupos que você acha que também não vão gostar, me xinga nos comentários, se inscreve para ver as próximas merdas que eu vou falar. E é isso aí. Falou!